Eu dei o nome a esta série Quando? Quando porque, curiosamente, é o próprio Senhor Jesus que começa com esta expressão, este advérbio, ou melhor dizendo, o quando, este advérbio de tempo, onde Jesus tem a expressão em Mateus capítulo 6, quero ler convosco do verso 1 ao verso 4. Nós vamos estudar ao longo dos próximos domingos o texto maior que vai do verso 1 até ao verso 18. Hoje vamos situar-nos aqui no verso 6, capítulo 6, verso 1. E diz assim o texto: quando praticarem o bem, procuram não o fazer diante dos outros para dar nas vistas. Se assim fizerem, já não terão nenhuma recompensa a receber do vosso Pai que estás nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças alarde à tua volta, como é costume das pessoas fingidas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiadas. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando deres esmola, procura que a tua mão esquerda nem saiba o que faz a direita. Deste modo a tua esmola ficará em segredo, e o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Sabem, rapidamente, este texto que nós acabamos de ler tem uma estrutura muito interessante. Ela é baseada em 4 vezes em que a palavra quando aparece. Isso torna claro e muito objetivo aquilo que Jesus quer dizer-nos a respeito de o que deve ser feito por cada um de nós nos momentos em que nós estamos em culto. Curiosamente, nestes próximos domingos, assim em flashes muito rápidos ao longo dos domingos do culto, nós vamos olhar para este aspecto e verificar aquilo que é a estrutura que nos é oferecida através deste texto. Quando ofertares, quando orares, quando perdoares, quando jejuares. Há uma estrutura neste texto dos 4 quandos, eu chamo os 4 quandos. Reparem que o contexto que nós temos aqui é um contexto em que o Senhor vem desde o início falando sobre aquilo que nós chamamos o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, não é? O primeiro discurso que Jesus faz, que nós achamos que Ele está a procurar explicar às pessoas à sua volta que esta é a nova maneira de estar no reino, é a nova maneira de buscar o reino. E Jesus começa isso a partir do capítulo 5, depois estende-se para o capítulo 6, e hoje nós vamos analisar o primeiro quando, que é quando ofertares. Curiosamente, eu não sei porque é que começa por aqui. Eu acho que o contexto permite-nos entender isso. Porque é que Jesus, quando começa este discurso dos quandos, ele começa quando ofertares? Eu acho que isso tem a ver com uma passagem que nós encontramos em Marcos, quando o Senhor Jesus está lá no templo, perante o gasofilácio, e ele começa a ver as pessoas a chegarem ao lugar da oferta e vê a motivação e aquilo que leva as pessoas a ofertar. Talvez seja por aí que Jesus começa este discurso dos quandos, procurando explicar que a oferta, o momento da oferta, traduz muito mais do que aquilo que nós na verdade somos espiritualmente. Eu até diria que talvez a forma como nós nos damos traduza de uma forma clara quem somos. E creio que é por aí que Jesus, a razão por que Jesus começa esta forma de ensino. Sabem que, efetivamente, o ato da adoração é um escrutínio exclusivo de Deus. O que é que isto quer dizer? O momento da adoração não deve ser julgado por mais ninguém a não ser por Deus. Deus é a única pessoa que pode julgar os nossos atos de adoração. Porquê? Porque, inclusivamente, para nós adorarmos a Deus, isso não é alguma coisa que esteja no domínio da nossa vontade. Isto é, eu não posso simplesmente adorar a Deus como eu quero. Eu não tenho liberdade de chegar e simplesmente achar que as coisas devem ser feitas de uma determinada forma. Nós adoramos a Deus da maneira como Ele disse que gostava de ser adorado. E Ele tem direito disso. Deus é Deus e Ele, efetivamente, explicou para nós como é que Ele se sente adorado. Portanto,
A área da adoração a Deus não é escrutínio de ninguém a não ser do próprio Deus. É Ele que deve julgar e é Ele que pode julgar as intenções dos nossos próprios corações. O que quer dizer que o ato de adorarmos a Deus é alguma coisa que efetivamente Deus pode recompensar e Ele próprio pode analisar. Isso significa que nós não temos o direito de simplesmente cultuar a Deus como nós queremos. Claro que nós podemos fazê-lo, mas não devemos fazê-lo. Foi por isso que o Senhor Jesus disse a uma mulher, chamada mulher samaritana, porque era de Samaria. Talvez ela não tivesse a instrução religiosa que a maior parte de nós tem. Talvez ela até tivesse uma vida assim, um pouquinho mais atribulada do que ela própria queria. Dá a ideia que a vida lhe tinha corrido mal. Ela tinha experimentado relacionamentos que acabaram. Provavelmente o problema nem era dela. Aliás, eu contrario o pensamento acerca de alguns grandes pregadores que têm a ideia dão a ideia que a mulher samaritana era uma senhora meretriz. Eu não vejo a coisa assim. Eu acho que a mulher samaritana foi desprezada por vários maridos. Lá em Israel, naquela altura, era assim que acontecia. Se o homem encontrasse algum defeito na mulher, podia despachá-la, desculpem o termo. Então aquela mulher vivia momentos de extrema necessidade à procura de encontrar alguém que na verdade lhe desse aquilo que ela própria tinha direito, dignidade. E por essa razão, creio eu, que Jesus faz uma viagem atravessando efetivamente Samaria com o propósito de trazer o conforto e o apoio que aquela mulher precisava. Foi intencional aquela viagem que Jesus fez. Encontrar-se ao poço. Porquê? Porque aquela mulher vivia uma vida completamente destroçada, rejeitada por várias pessoas e não encontrava paz. Por isso, o Senhor Jesus, na afirmação que Ele faz, Ele diz coisas que provavelmente deveriam ser ditas a um grande cristão, a um ser muito espiritual. Mas não foi a um ser espiritual assim que Jesus disse: mulher, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É na pequenez do teu coração que Deus faz grande. É num ato de completa entrega a um Deus que é reconhecido. Esse próprio Deus é Ele que pode escrutinar o meu próprio coração, não são os outros. Pela mesma razão que eu não posso simplesmente adorar a Deus para me encher a mim mesmo. E há muitos cristãos no nosso tempo, há muitos cultos cristãos que se fazem em muitas igrejas, que a maior parte das vezes o que nós queremos é que a congregação fique agradada do culto em vez de ser o Senhor a ser agradado. Quando tu ofertares, quando tu fizeres o que quer que seja na presença do Senhor, é Ele a única pessoa que pode escrutinar o teu próprio coração. A prática da oferta é uma prática enquadrada na prática da fé. Eu não me enganei, há várias práticas ali, mas é mesmo assim. A prática da oferta, isto é, o momento da oferta, é uma prática enquadrada na prática da fé do cristão. Porquê? Porque o cristão não se pode rever na sua adoração a Deus se ele não estiver pronto para dar. O culto cristão está baseado na premissa da entrega, da oferta, não no recebimento. E isso distingue perfeitamente aquilo que é a origem da própria fé cristã, porque ela emana de um Deus que se oferece, um Deus que dá em vez de pedir. É um Deus que exige na base daquilo que oferta. Isto é,
Deus nunca vai pedir de ti aquilo que Ele próprio não te deu. O cristianismo tem esta característica. Deus sabe que tu és pequenino demais para engrandecer um Deus tão grande quanto Ele. Por isso o que Ele faz é munir-te da capacidade de poderes agradá-lo e de adorá-lo à maneira dEle. Mas o mesmo Deus que exige a adoração é o Deus que potencia em ti e em mim essa adoração. Por isso não vale qualquer coisa. A oferta, este ato de nos entregarmos, este ato de nos darmos, ele expressa também quem nós somos. Porque o que se dá é o que se tem, o que se pede é o que não temos. Se o cristianismo for simplesmente uma expressão para nós pedirmos a Deus o que nós queremos, então isso parte de um pressuposto errado, que é: nós temos o que temos e damos o que damos porque Deus nos deu o que nós temos. Primeira coisa, o texto explica: não faças chamando a atenção dos outros. Jesus está a dizer: olha, quando tu ofertares, seja em ato de culto ou fora dele, não o faças chamando a atenção dos outros. Às vezes existe uma certa tendência de nós, quando adoramos a Deus, queremos também, de alguma forma, colher os louros dessa adoração. Existe muita arte cristã na maneira como nós estamos na fé. Aliás, basta nós, ainda hoje, ouvirmos alguma coisa que chegou aos nossos ouvidos, não é? Que veio através de um megafone enorme, não é? Por alguma razão, ou a mensagem é muito importante, que nós queremos comunicar e por isso a tornamos bastante audível, ou então, na verdade, nós queremos que alguém saiba aquilo que nós sabemos. Não é? E quando nós achamos que os outros devem saber o que nós sabemos, nós partimos de um princípio e assentamos em cima de uma verdade que não pode ser esquecida. É que aquilo que eu quero que os outros saibam, que eu sei, deve ser a verdade que eu acho que deve ser conhecida. Isso significa o quê? Que é uma verdade que somente assenta na pessoa que é verdadeira. E essa pessoa é Deus. Não o faças chamando a atenção para ti. Sabem? Ele dizia como fazem os hipócritas. Os hipócritas são os teatreiros. São aqueles, esta expressão de origem grega aconteceu em primeiro lugar no teatro, não é? Onde as pessoas faziam o papel do que não eram. Não é? Então, um hipócrita é um teatreiro. E o Senhor Jesus estava lá e viu que muitas das pessoas que iam ao lugar da adoração para ofertar eram teatreiros. Isto é, faziam teatro. Eram hipócritas. Porquê? Porque o Senhor Jesus explica. Se fosse hoje, eles faziam teatro nas igrejas, no lugar mais restrito, e faziam também nos lugares públicos, como diz o texto, nas ruas. Então, meus irmãos, é interessante pensar sobre isto. Jesus chama-nos à responsabilidade de tornar a entrega parte da nossa adoração. Ele diz que nós devemos estar prontos para expressarmos-nos dando e expressarmos de uma forma correta diante de Deus, porque Deus é o único que pode escrutinar verdadeiramente os nossos próprios corações. E Ele está a dizer: não chamem a atenção dos outros quando vocês se tornarem agentes desse ato de dar. E Ele está a dizer que estas pessoas querem ser glorificadas. Quantos pregadores, quantos crentes sentados nas igrejas todos os domingos querem ser glorificados? Quantas pessoas desejam tirar proveito do exercício da sua própria fé? Quantas pessoas hoje querem ser elogiadas porque dizem umas coisas diferentes dos outros? Quantas pessoas hoje estão dispostas a receber em troca
aquilo que na verdade devia de ser completamente oferecido. O Senhor Jesus disse, não façam isso. Corta isso da tua vida. Arrisca isso. Se tu, quando dás, tocas trombeta, como é dito no texto, então significa que isso não é próprio das pessoas que querem caminhar no reino. As pessoas que são características do reino não fazem assim. Diz o texto também que nós devemos ignorar aquilo que faz a mão esquerda, aquilo que a mão esquerda faz, a direita deve ignorar. É interessante, uma expressão curiosa, porque andei à procura ao longo da semana se conseguia encontrar alguma coisa mais esclarecedora que isto. Não é? E de facto não é fácil. Não existem grandes explicações para isto. O que eu posso perceber é que as duas mãos atuam em conjunto. A tua mão esquerda não pode culpabilizar a tua mão direita, nem a tua mão direita pode culpabilizar a mão esquerda. O Senhor Jesus disse, se uma mão te escandaliza, é melhor tu a cortares. Jesus estava a explicar o quê? Que existe solidariedade naquilo que são os teus atos. O que significa que tu não podes dar com a mão esquerda e ao mesmo tempo chamar a atenção à direita. Porquê? Porque as duas mãos trabalham em conjunto. Quando vocês reparam nos salmos, os salmos revelam uma expressão de adoração ao nosso Deus e diz, levanta as tuas mãos. Os salmos mencionam as duas mãos como num ato de adoração ao Senhor. Isso significa o quê? Que na verdade tu não precisas de anunciar à tua mão direita o bem que tu estás a fazer. Isto é, não precisas de chamar a atenção para nada que há em ti. Por outras palavras, tem que haver coerência na maneira quando tu ofertas. Porquê? Porque a tua mão direita não pode estar estendida para dar e a esquerda para receber. Tem que haver unidade. E é isso que o Senhor Jesus está a querer dizer. Por último, que a tua oferta fique em segredo. Hoje em dia é muito difícil, com todos os meios de comunicação existem e as necessidades que nós temos, até o Estado quer saber quanto é que nós damos para a igreja, não é? Hoje é um bocado complicado, não é? Quem quiser tirar proveito dos impostos, não é? Sabem que o governo dá esse privilégio a quem dá ofertas às igrejas de poder reter parte do seu IRS, não é? Hoje é muito difícil, não é? O nosso irmão tesoureiro sabe mais da nossa vida financeira em relação à igreja do que outra pessoa qualquer. Nós confiamos nele, confiamos nos nossos tesoureiros. É muito difícil. Mas sabe uma coisa? Continua a estar em vigor aquilo que o Senhor Jesus disse. Que a tua oferta fique em segredo. Sabe o que é que fica em segredo? É aquilo que tu na verdade esperas que verdadeiramente aconteça e aquilo que sai de um coração que é um coração sincero e dependente da fonte. Um coração sincero e dependente da fonte deixa-se estar em segredo. Não exibe os seus atos. Não toca trombeta. Por isso, é necessário que aquilo que nós fazemos para Deus, mais do que ser alguma coisa que queremos que os outros vejam, é alguma coisa que nós desejamos que Deus veja. Porque diz o texto que Deus, Pai, te recompensará. Jesus está a ensinar-nos que faz parte da vida cristã dar. Faz parte da vida cristã nós nos entregarmos. Faz parte da vida cristã um momento de culto e de oferta em que a expressão daquilo que eu dou é a expressão daquilo que eu sou. Não há diferença. A minha mão direita não pode contradizer a minha mão esquerda. O meu coração não pode contradizer a minha atitude. Tem que haver coerência. E, meus irmãos, é interessante o que diz, para terminar. Nós devemos deixar a nossa luz brilhar e mostrar as nossas boas obras quando somos tentados a escondê-las. E devemos escondê-las quando somos tentados a mostrá-las. Eu creio que esta frase traduz muito bem este primeiro texto que nós temos aqui do quando. Isto é, Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras têm que trazer glória ao Senhor. E são essas boas obras que às vezes nós temos capacidade de realizar e as escondemos. Mas curiosamente, ao contrário, às vezes, quando nós fazemos alguma coisa boa, temos tendência de dar a conhecer. A inversão tem que ser feita. As nossas boas obras devem trazer glória ao Senhor. E aquelas obras que nós queremos que toquem trombeta, nós efetivamente devemos retê-las. Quando ofertarmos, diz Jesus, façamos isso em ato de culto, com honestidade e sinceridade nos nossos próprios corações, trazendo glória ao Senhor. Quando ofertares, nunca te esqueças que Deus que vê em oculto te recompensará. A maior recompensa que nós podemos ter é aquela que vem do Pai, não a que vem dos homens. Não haverá na terra ninguém que nos pague o esforço das nossas próprias vidas. Por isso, não vale a pena te aborreceres quando não és reconhecido. Não vale a pena ficares triste quando alguém não reconhece os teus atos de amor. Não vale a pena. Sabem porquê? Porque podes percorrer a terra toda, nunca vais receber a gratidão do que tu fazes, humanamente falando. Confia que o Pai Celestial é o único que pode, efetivamente, recompensar-te. Portanto, não te gastes, não fiques demasiado ocupado em mostrar aos outros os teus atos de bondade, porque eles nunca serão reconhecidos, a não ser pela pessoa justa que existe, só uma, que é o Pai Celestial. Portanto, esforça-te a acumular riquezas no reino dos céus e não na terra. Isso, instrução também do Senhor Jesus. Pai nosso, obrigado por este tempo juntos, Senhor. Obrigado pela celebração da ceia do Senhor, o tempo que passamos aqui, Senhor. E, ó Pai, nós precisamos cada vez mais de nos enxacarmos do ensino do Senhor Jesus. Precisamos cada vez mais de, como esponjas, absorver o ensino do Mestre. Ele é tão claro, Senhor, e hoje nós somos chamados à necessidade que nós temos, Senhor, de te tributarmos culto, porque na verdade a adoração sincera e real, ela é escrutínio do próprio Deus. E ó Pai, eu e os meus irmãos certamente precisam e desejam, é preferível receber a recompensa do Pai Celestial que procurar receber a recompensa das pessoas na terra. Elas podem encher os nossos minutos, mas não enchem a nossa eternidade. Por isso, ó Deus, torna-nos pessoas zelosas, pessoas amadas por Ti, amando o Teu reino e vivendo como Tu queres, pois Tu és o único que podes trazer-nos a verdadeira recompensa. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém.